Mulheres da Paulista, que honra estar aqui com vocês. Estamos aqui para falar com vocês sobre um espinho no seu sapato, eu tenho certeza disso. Sabe aquele medo que a gente tem de mexer naquilo que a gente acha que já está resolvido? E aí aparece lá uma figura que chama como terapeuta, que vem dizer para a gente que os nossos comportamentos, que as nossas emoções, que aquelas coisas que não estão funcionando na vida, na verdade, é por causa de coisas não tratadas. E a gente com aquela sensação de não, eu estou com tudo resolvido, eu estou tocando minha vida. Sabia que às vezes você pode estar vivendo coisas que não estão, por causa de coisas que não estão resolvidas, você acha que aquilo faz parte da vida? Sabe quando a gente diz assim, eu sou assim? Não, porque eu sou assim. Será que você é assim mesmo? Será que isso não é sequela de uma ferida lá do passado? A gente vai descobrir isso hoje. E eu espero que você assista esse vídeo com a mente aberta para saber que não importa o que você esteja vivendo, se não está feliz, se não está do jeito que você gostaria que fosse, talvez tenha uma pessoa que tenha a resposta para você e a gente vai descobrir isso agora. Antônia, querida, seja bem-vinda. Oi, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um prazer ter você aqui. Conta pra gente aqui quem você é, Antônia. Eu sou Antônia Souza, terapeuta, especialista em constelação, mas o foco principal é a terapia, né? Então, a partir da constelação, as pessoas vão fazendo a terapia, que pode ser ou não, né? De repente, a pessoa fica com medo da constelação e parte para a terapia, vamos aos poucos, né? Colocando um tema por vez, mexendo naquela feridinha de uma forma que você não tenha um susto. Um susto. Não sofre um impacto muito grande, né? É, Antônia, no seu processo, baseado nisso que você falou aí agora, a pessoa faz uma sessão de constelação, identifica ali as dores e depois ela parte para o processo de terapia? É assim? sim, pode ser desta Pode ser. forma, né? Uhum, Pode, porque a constelação muitas pessoas confundem com religião certo. e não tem nada a ver. Uhum, É científico, uhum, né? É uma fenomenologia. E se a pessoa tem, eu respeito, né? Respeito assim as claro. religiões de cada um ou naquilo que a pessoa acredita. Uhum, Então eu respeito muito. Mas aquela dor está lá. Então como trabalhar essa dor? uhum. Então, eu vou conversando com ela, pode ser através de uma meditação, que a pessoa se sente mais relaxada e mais livre para falar. Certo. E a partir daí, seja da meditação, da constelação, desse primeiro momento com você, a pessoa parte para a terapia mesmo. Sim. E conta para a gente aqui, para essa mulher que está ouvindo a gente lá, que tem esse medo de mexer em coisas que ela acha que já estão resolvidas, ou às vezes ela sabe que não está resolvida, mas ela não quer ter que lidar com isso. Como que a terapia funciona para essa pessoa? Olha, primeiro o não ter que lidar com isso. O não ter que lidar com isso é como se você tivesse se ferido e colocado um band-aid sem fazer a asepsia correta, né? Sem fazer a asepsia correta. Se você não limpar, não secar e colocar um band-aid para que ele proteja aqui, né? Um, um band-aid é uma proteção, não é a cura. Não é a proteção. Exatamente. Então você vai proteger aquele local. E a terapia é isso. Se você não encarar de frente, limpar, colocar a medicação adequada para que cicatrize de dentro para fora, vai ser o band-aid eterno. É aquele, eu sou assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim. Será? Será que você nasceu assim? Vai ser sempre assim? Talvez o band-aid não faça parte da sua vida. É, Talvez o band-aid continue aí exatamente porque você não tratou a ferida, né? Mas, Antônia, cá entre nós, vamos combinar que é difícil lidar com a ferida, né? é difícil, mas pior que isso é continuar sofrendo. Né? Continuar sofrendo, achando que é assim mesmo, sabe, aquela crença que não é assim, aconteceu com a minha mãe e ela sempre disse que é assim mesmo. E como que a gente faz, Antônia, quando a pessoa está lá, ela está te ouvindo agora e ela tem coisas na vida dela que ela acha que eu sou assim.
E como que você ajudaria ela em casa a identificar que isso aí, na verdade, não é exatamente assim, que isso é sequela, que isso é consequência de uma ferida da infância, de maus tratos, de abusos, o que quer que seja, mas ela age como se fosse ela. Como que ela faz para identificar que ela, estando lá, que ela, na verdade, precisa de terapia para resolver isso? Olha, eu utilizo bastante forma, bastante desenhos. Eu falo, olha, vamos fazer uma linha do tempo? Uhum, Como foi a sua vida? Você lembra da sua infância? Lembra de um momento alegre? uhum, Vai contando seus momentos alegres para mim. uhum. E, assim, é quase que automático. Em algum momento, ela para e lembra de alguma coisa que não era tão feliz assim. Não Entendi, a deixou tão feliz. E eu entendi, vou falando no seu tempo, né? entendi. Quando você quiser me falar, quando você tiver se sentir segura, vai falando. Mas vamos continuar com as suas alegrias. Uhum, E a pessoa acaba falando, né? claro. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Então, nisso, aí eu volto à pergunta. Você sempre foi assim? E normalmente nesse processo ela identifica o ponto que causou? Ela Sim. consegue identificar o ponto que trouxe essa consequência para a vida dela hoje? Consegue. Quando não consegue, a gente vai conduzindo de uma forma que ela consiga perceber, falar, ah, eu acho que foi isso. Esse eu acho que foi isso, eu falo, então vamos lá. Vamos nesse seu eu acho que foi isso. O que aconteceu? Como que você sentiu? Como que isso está reverberando no seu corpo? Em que parte do seu corpo isso dói? É. Ô, Antônia, e o que que você diria para aquela pessoa que também está em casa, mas que ela tem aquela sensação de ser bem resolvida? Eu não preciso de terapia porque eu sou bem resolvida. E, na verdade, ela vive uma vida que não é a vida que ela gostaria, mas ela acha que dentro dela ela está bem resolvida. Às vezes, uma pessoa que teve uma vida difícil, mas está sempre achando que não precisa de ajuda. Como que você identifica para essa pessoa que ela, na verdade, precisa de ajuda? É fácil isso? Ela mesma identifica isso? E em algum momento ela vai perceber? Não, nem sempre. Com ajuda, sim. Como aquela pergunta que você falou, você tem a vida Uhum, que você sonhou? uhum. Então, se você não tem a vida que você sonhou, significa que você não é tão bem resolvida assim. Ô, Antônia, me diz uma coisa aqui. Quando a gente está falando de mulheres da nossa idade, que é basicamente a minha persona e a sua, a gente está falando de mulheres que já estão entre 40 e 60 anos, né? Sim, Com muita coisa por resolver, pensando que está resolvido, mas cá entre nós a gente sabe que essas mulheres, a maioria delas estão infelizes, ou com o trabalho, ou com o casamento, ou porque os filhos saíram de casa, tem alguma coisa muito errada na vida dela e ela está assim, em busca, precisando desesperadamente de um caminho, encontrar um caminho para viver uma vida plena. A terapia ajuda nisso? ajuda, ajuda muito. Que bom. Ajuda muito, porque ela vai conhecer partes dela que ela escondeu. Ah, isso eu não quero olhar para esse problema, eu não quero olhar para esse assunto determinado. Uhum, Tem assuntos que são muito polêmicos e ela já, de repente, já foi criada num ambiente polêmico, uhum. ou um ambiente mais desgastante, então ela não quer lembrar. Então fala, vou fazer diferente, mas nessa de fazer diferente, sem curar aquilo que passou, não sai diferente. Quando ela se vê, está repetindo a mesma coisa. Sim, e tem uma frase que diz que todo excesso esconde uma falta, Sim, né? E aí, quando essa mulher, ela trabalha demais, ela se dedica demais à família, tem uma coisa aí que falta terapia, não é, Antônia? falta. Aquelas pessoas que estão sempre querendo ser muito úteis, muito presentes, meu Deus, ela tem que ser como Deus, onipresente, onisciente, onipotente, É né? verdade. Ela esconde uma dor. Eu Uhum, preciso ser vista desta forma, uhum, né? Porque se alguém me perguntar algo que vai tocar em mim, eu desabo. uhum, Então, se a pessoa fala, olha, não, no que você precisar, eu estou aqui. uhum. Né? Sempre solícita, o que está faltando nesta pessoa que ela quer ser tão Útil, dedicada né? ao outro, tão útil ao outro? Ela está escondendo? Ela está fugindo de Está alguma coisa? escondendo ou fugindo.
Vou falar um fato corriqueiro, assim. A pessoa que está o tempo todo, nada contra as pessoas da academia, mas que está o tempo todo na academia, o tempo todo. Ela deixa tudo para fazer academia. O que tem dentro da casa que ela não quer ver? O que tem dentro do ambiente familiar que ela está escondendo? Que nem precisa ser, esse caso, a academia, né? Pode Sim, ser o eu bar, coloquei pode a ser a academia, escola, pode ser o isso, trabalho, né? bar, Aquela escola, pessoa que não quer trabalho. voltar para casa. Eu volto para casa exatamente no horário de dormir e acordo e vou trabalhar. Tá fugindo de alguma coisa Tá naquele fugindo ambiente. não quero olhar para aquele ambiente. Eu falei academia para ser mais sutil, Claro. mas tem o vício, né, do bar. Sim, Jogo. claro, né? claro. E aí, baseada nisso, de que todo excesso esconde uma falta, talvez seja uma boa observação para você fazer na sua vida do que é que você está fazendo em excesso. Porque eu não sou terapeuta, tá? Mas eu consigo imaginar que uma pessoa que come demais, que bebe demais, que dorme demais, que fala demais, tudo que é demais, realmente tem alguma coisa errada aí. Quando você está do outro lado e pensa nisso, você consegue fazer uma autoanálise e imaginar assim, o que é que está aqui que eu estou fazendo em excesso na tentativa de esconder uma coisa que eu não quero ver. Porque eu vou contar uma coisa para vocês que eu não me lembro, infelizmente, porque foi um reel e ele passou muito rápido por mim, de um rapaz contando de uma experiência terapêutica que ele teve com um cliente, que o cliente chegou para ele e disse assim, olha, eu quando criança, meu pai não me abraçava. E eu cresci e falei, o dia que eu tiver um filho, eu vou abraçar muito meu filho. E aí eu pegava meu filho e abraçava, soltava, tá bom. Daqui a pouco eu encontrava com ele de novo, abraçava. Olha, prestem atenção no como a gente projeta a dor da gente no outro, né? Então, na cabeça dele, ele estava suprindo o filho de uma falta. Agora, pense comigo, o filho não tinha essa falta. Esse filho não tinha, quem tinha era ele. O que aconteceu? O filho cresceu e foi para o terapeuta. Falar, sabe o quê? Eu cresci sufocado porque meu pai me abraçava demais. Então, toda vez que você olhar para a sua vida, que você se vir fazendo algo demais, presta atenção nisso porque está escondendo uma falta. Como que essa pessoa consegue, Antônia, resolver isso? Do que é demais? Eu estou comendo demais, ou estou dormindo demais, ou estou na academia demais. Onde que ela enxerga isso? O que ela faz? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ela começar a se observar. Uhum. Porque as pessoas não olham para dentro de si. Elas olham muito para o externo. Uhum. Eu tenho que me vestir de roupa tal porque fulano também se veste assim. Uhum. Eu tenho que fazer isso porque você se projeta no outro e não em você. Uhum. Quando você se olhar verdadeiramente no espelho e falar quem sou eu, o que eu quero da vida, o que me faz feliz, o que me deixa triste. E quando você vai respondendo essas perguntas para você mesmo, o seu próprio corpo responde. Eu acredito. O corpo fala, né? Não tem livro. Sim. O corpo fala, o seu próprio corpo responde. Se você respondeu alguma coisa, ou até você não respondeu, você pensou em algum problema que você está passando ou que você passou, isso com certeza vai reverberar no seu corpo. Você vai sentir uma dor nas costas porque você está carregando um peso a mais. Você vai sentir uma dor na lombar, você vai sentir uma dor de estômago, uma dor de garganta, porque você não consegue falar aquilo que realmente precisa ser falado para as pessoas certas. Você fala demais, mas não fala aquilo que precisa ser falado com a pessoa certa. Engole coisas, né? Engole. Engole muitos sapinhos. E quando a gente pensa nisso, Antônia, você falou uma coisa aí que eu acho tão interessante, que pode servir para você que está aí em casa. Por que a gente tem tanto medo de olhar para dentro? Porque isso de olhar para fora, de querer estar bonito, arrumado, ser bem visto, e que a gente fica fugindo do que a gente tem dentro, é medo também de encarar nossos fantasmas, medo né? de encarar nossos fantasmas, nossos monstrinhos. Porque nós, por fora, às vezes, nós parecemos um anjinho. Mas aquilo que está aqui, ó, e aquilo que está aqui, só você sabe. E muitas vezes você se assusta com você mesmo. E talvez seja por isso que a gente foge tanto de olhar para dentro, né? É verdade. Nós temos medos de nós mesmos. Medos de nós mesmos. Eu acho que a gente tem um medo de saber, de enxergar a gente de verdade. Além da verdade, a gente tem o medo de olhar para dentro e encontrar as feridas, os buracos, os vazios, né?
que a gente tem tantos, né? Muitos. Especialmente quando se fala de excessos, né? Porque eu acho que quando a gente está falando de excessos, a gente também está falando de tentar preencher esse buraco, esse vazio, com coisas que não preenchem, né? Como que neste vazio, neste lugar que a pessoa está tentando preencher com excessos, Antônia, como que a terapia age? Bom, ela age, assim, não vou dizer que no foco da coisa para não assustar, porque a pessoa vai uma vez na sessão, você Aham. mexeu, a pessoa foge. Ah, Eu não sim. quero, ela está me mostrando aquilo que eu não quero ver ainda. Sim, então tem que ser lento. Tem que ser lento. Entendi. O processo terapêutico, por isso que fala, é um É um processo. processo. A pessoa não vai fazer uma sessão de terapia hoje e vai falar, nossa, eu estou maravilhada, eu estou perfeita, eu estou curada. Não existe processo de cura, né? Não, né? É você com você mesmo. É a sua aceitação. Eu posso aceitar a situação e virar o jogo, ou aceitar a situação e ficar no vitimismo. Então explica pra gente como é esse processo de aceitar a situação. Como que funciona isso para a pessoa? Como que ela aceita? Ela é dentro da terapia que ela passa pelo processo de aceitação? Aceitar, neste caso, é o quê? Aceitar que eu fui abusada, violentada, aceitar que a minha vida foi difícil. O que que é aceitar num processo terapêutico, Antônia? É aceitar que a sua situação não vai mudar se você não mudar. Você não pode voltar atrás. Aham. Você pode voltar atrás numa situação? O passado não muda, né? O passado não muda. O que passou, passou. O que você vai fazer daqui para frente? Aí você aceita e trabalha em cima disso para se ressignificar, para Sim, perdoar, para ressignificar. Então, o perdão, vamos falar um pouco sobre o perdão. O Importante. perdão, quando nós falamos, o perdão não é para o outro. O perdão é para você mesmo, para você se perdoar pela situação que você passou. Porque qualquer pessoa, quando passa por um abuso, a pessoa se sente suja, se sente culpada. Então, você vai se perdoar pela situação de se sentir culpada. Não que você seja culpada, mas Não como que você você se seja sente, culpada, né? você se sente, então é isso. Trabalhar o perdão é aqui, para você. Não para o outro. O outro fez. Sim, Fez. tá feito. Tá né? Não dá feito. para mudar. Mas você pode mudar. Né? Só não ficar no vitimismo. Porque ficar no vitimismo é você querer que a pessoa fique o tempo todo passando a mão na sua cabeça. E você não faz nada para mudar. Nem a sua situação, né? E ainda acaba complicando a situação do outro, que está sempre te socorrendo. Sempre te O passando outro que a mão. necessariamente não é o abusador. Não é o alguém ali abusador, é alguém que você próximo, alguém da escolheu pra ser. família, ou um irmão, pai, até o próprio cônjuge. Sim, claro. Se você se coloca na posição... Agora, Antônia, você falou uma coisa que eu sempre me pergunto. Eu concordo plenamente que a gente tem que ter muito cuidado com o vitimismo. Agora, existe uma diferença imensa entre vitimismo e ser vítima de fato, né? Sim. Como que essa vítima verdadeira faz para não se sentir vítima, sendo que, na verdade, ela é uma vítima? Ela é uma vítima, Né? Como que é isso? Você foi vítima, né? Foi vítima de uma situação. Pensa nessa palavra, foi. Você foi vítima. Você não é vítima o tempo todo. Ótimo, bom saber. Você foi. E aí você tem que pegar esse foi, então, esse momento que você foi vítima e deixar ele lá no passado, ou você traz ele e ressignifica? Como que funciona isso na terapia? Você traz e ressignifica, porque o passado não vai voltar e também ficar remoendo o passado vai te trazer mais doenças. Claro, mais dores, né? Mais dores, você cai em depressão, né? Um dos braços, eu falo que um dos braços da depressão é o vitimismo. Porque você fica o tempo todo se vitimizando. Ai, me aconteceu isso. Ai, eu não consigo fazer isso por conta disso. Você já tentou? Você já tentou fazer? Já experimentou fazer algo diferente por você? Não é para agradar o outro, é para se agradar. Antônia, e me diz uma coisa aqui, falando desse tipo de situação, em que momento que você, como terapeuta, percebe
que aquele paciente, ele está num estado que ele precisa, na verdade, por exemplo, de um psiquiatra que receite remédio, porque a gente tem essas situações, Sim, né? E eu percebo uma coisa que eu acho muito preocupante no mercado digital, e você vai saber o que eu estou falando, é essa quantidade de terapeuta que chegou no mercado digital e que a gente não tem muita certeza da formação dessas pessoas, e quem vai se tratar tem sempre a preocupação de, será que o meu caso é para uma terapeuta dessa? Será que é para um psicólogo? Será que é para um psiquiatra? Considerando que a gente sabe que remédio, por exemplo, só o psiquiatra pode receitar, como que você faz quando essa pessoa chega até você? Você consegue dizer para essa pessoa, olha, esse caso não é para mim, eu preciso te encaminhar para um psiquiatra? olha, na anamnese a gente já vai percebendo, né? Uhum, Percebendo as falas da pessoa, uhum, né? As repetições, algumas situações eu fico observando a pessoa, né? no todo. No todo. E eu pergunto, você faz acompanhamento médico? Uhum, Você já tentou alguma vez ou é a primeira vez que você está fazendo terapia? aham, Então eu sempre falo, olha, eu não trabalho sozinho. Se eu sentir, perceber que eu preciso de uma ajuda profissional, eu vou te encaminhar. De uma forma mais leve, mais suave, para a pessoa não ficar claro, não se assustar. Fala, nossa, mas está me achando louca? Não. sim. Nem todas as pessoas que passam pelo psiquiatra, aliás, nenhuma pessoa passa É, pelo psiquiatra porque é louco. é Não, porque precisa de um acompanhamento, sim. Às vezes falta eu falo assim, falta uma pecinha ali que precisa ser ajustada e um medicamento Às vezes é ajusta. química, né? Às A vezes a pessoa química está do seu corpo, desequilibrada porque a química está desequilibrada, né? Acontece muito na bipolaridade, por sim, exemplo, né? Que é uma química que precisa ser equilibrada, precisa ser né? equilibrada e assim, eu como terapeuta, eu não posso, né, não posso nem, Claro, passar nenhum medicamento e nem sei, não sou sim, habilitada para isso, sim. mas eu indico sim para que passe. Antônia, vamos pensar de novo na nossa persona. Essa mulher que está provavelmente vivendo todos os cenários de uma vez só. Ela pode estar em transição de carreira ou sem trabalhar porque aposentou e está querendo fazer uma outra coisa. Ela provavelmente os filhos foram embora de casa, então ela já está com o problema do ninho vazio. O casamento é uma novidade para ela, porque ela passou a vida se dedicando à casa e os filhos, e de repente ela acorda e tem um homem do lado dela que ela precisa conhecer. Essa persona nossa, ela está vivendo esse momento, né? Sim. O que você diria para essa mulher que está vivendo isso? Ela está passando por um processo terapêutico, a vida dela depois desse processo terapêutico. O que ela vai resolver nessas diferentes frentes que ela está vivendo e que nenhuma, provavelmente, ela está feliz e satisfeita? Profissionalmente, casamento, filho fora de casa, ela querendo viver e ela não sabe por onde começar. Primeiro assim, eu falo, conheça você primeiro. Primeiro Uhum, você fala, o que eu gosto é essa situação que eu uhum, quero viver? uhum. Os E a terapia filhos, vai ajudar ela a se reconhecer nesse primeiro momento? Na terapia, você vai conduzir ela primeiro, no primeiro momento para o autoconhecimento, depois para as outras coisas? É isso? sim, Pode continuar, é porque só para ela vai entender. falar, olha, meus filhos foram embora. Vamos Uhum, falar do ninho vazio. Meus filhos estão cada um numa profissão, ou casaram, ou foram morar em outro país. uhum, E eu pergunto para ela, e você? Como está a sua vida, né, com o seu marido, com o seu companheiro? Muitas podem dizer, olha, melhorou, nós voltamos a sair juntos, a jantar ou fazer alguma coisa juntos. Outra, não, piorou. Eu acho que eu não conheço o homem com o qual eu casei. Porque cada um saía para um lado, a gente só se encontrava à noite, na hora de dormir, e agora eu estou conhecendo a pessoa com quem eu casei. E é um baque. Porque você imagina que aquela pessoa que você casou, apaixonada, continua aquela pessoa linda, maravilhosa e apaixonada. Muitas vezes, durante o casamento, ele até se mostra, mas você releva porque tem os filhos, uhum, verdade, muito. né? Você releva, vai empurrando com a barriga, porque tem os filhos. E os filhos foram embora. E, E agora você vai ter que lidar com isso, e né? agora você vai ter que lidar com isso. Conhecer ou reconhecer a pessoa com a qual você casou. Muitas mulheres já não trabalham mais ou nunca trabalharam e aí ficam naquela situação que eu faço agora?
eu tento viver essa situação da melhor maneira possível, eu aguento, ou eu vou em busca de algo novo. O ir em busca de algo novo exige coragem. Exige Muita coragem. coragem. E quando ela parte para buscar algo novo, é fantástico, porque ela vai descobrir que lá fora existe um mundo aí a ser descoberto. Mas, Antônia, eu vou te interromper, sou obrigada. Eu acho que, e você me corrija se eu estiver errada, nessa hora, o medo da sociedade faz com que essa mulher fique infeliz nessa casa, nesse casamento e Sim, nessa vida, não ainda, faz? ainda faz. Porque ela tem muito medo do julgamento. Ela tem muito medo do julgamento. O que que vão Muito. falar? Essa mulher enlouqueceu, né? Olha só, envelheceu, entrou na menopausa, pirou. É. Agora, né, perdeu o juízo. Isso a gente ouve muito, né? É, E a terapia entra onde nisso? auxiliando essa mulher, dizendo, olha, você é capaz. E dando ferramentas para Dando ela ferramentas, sobreviver falando, a olha, isso. você é capaz. Olha o que você fazia, que você não deixou de fazer, o que você gostava de fazer. Quais são as suas habilidades manuais, intelectuais. É um processo de autorrecuperação, né, Antônia? A autorrecuperação, pessoa com tem que certeza. olhar para ela e se reencontrar, se redescobrir, buscar aquelas coisas que você abandonou porque tinha prioridades, porque tinha responsabilidades, né? E a terapia vai ser um suporte para ela nessa hora, porque é um baque, é difícil baque. lidar, né? É mais fácil ficar quietinha, acomodar e deixar a vida passar, né? É, muito fácil. Quer dizer, fácil não é, mas ela vai Sim, ter é que mais aguentar. fácil, É porque é a mais zona de fácil. conforto, né? Ela já conhece esse ambiente, né? Então é mais fácil ela permanecer ali. E a intenção aqui dessa conversa é fazer você que está aí do outro lado entender que se você tiver entre 40 e 60 anos e você for uma pessoa, por exemplo, de uma família longeva, você tem aí 30, 40 anos de vida. E a pergunta é, você quer viver todo esse tempo mais infeliz? Num ambiente onde não te cabe, vivendo uma vida que na verdade não é sua? Porque no fim das contas, se a gente for pensar assim, bem profundamente na vida, o que você veio fazer aqui? Foi isso? Tá bastando? Porque eu fico, sempre que eu me pergunto, que eu penso nisso, eu me pergunto, a vida é feita de riscos, né? A gente precisa ter um pouco de coragem para viver, porque senão a gente vai passar por esse mundo em brancas nuvens. E a pior parte disso, eu acredito, que é você lidar com você e pensar que você podia ter um destino grande, uma vida linda, cheia de erros, de acertos, mas uma vida que você criou, que você conquistou, que você foi atrás e você se acomodou na zona de conforto, porque com certeza é confortável. Por mais que as pessoas digam assim, não sei por que chamam isso de zona de conforto. Quando a gente fala de zona de conforto, a gente está falando mental. Às vezes seu corpo não está confortável, mas a sua mente está. Então, é agora, nessa hora que você está passando nessa transição, que a gente também está, que a gente também tem filhos saindo de casa, indo para a faculdade, que a gente também está fazendo ou não transição de carreira, que a gente está em busca, que eu tenho certeza que dentro de você também você está em busca de uma vida melhor, dessa pessoa que você é agora a hora de buscar terapia para ter suporte, para ter ajuda, para entender, para acessar ferramentas que vão te ajudar a ressignificar a sua história. E aí você tem a Antônia, que tem um processo terapêutico que vai te ajudar a conduzir isso sem sofrer tanto, né, Antônia? Sim, com certeza. E olha, se você me permitir, vou contar uma história bem rapidinho. Total. Assim, há uns 2 anos atrás, no grupo de família, eu vou contar porque ela já autorizou. Tá bom. E alguém falou, nossa, a tia se separou. Depois de 46 anos de casada, só eu fiz. Parabéns. É verdade. Eu também comemoraria. Parabéns. Não, falei assim, ninguém precisa julgar a gente, porque entre 4 paredes, quem sabe as dores que passou é só ela. É verdade. Você só conhece uma pessoa quando você junta as escovas. E 46 anos não é pouco tempo, não, hein? Então, imagina que se você casou, porque não, ela casou com 16. Meu Deus. Ainda bem que separou nova ainda, né? Porque Então, com 16 assim, tem viveu mais 40. muito tempo aí, vamos lá. A vida tá aí para ser vivida, é uma excelente costureira, então bora fazer roupa para essa mulherada ser feliz.
E olha, gente, isso não é sobre separação, não é Não, sobre não é sobre divórcio. separação, É é sobre sobre a viver bem. coragem de viver a vida que você quer viver. E não importa se é casada, se é solteira, se é ir embora do Brasil, se é virar mochileira aos 50 anos, é um direito que você tem. O que a gente está dizendo é que se você se acomodar onde você está, a sua vida vai passar. E É, às vezes você não está fazendo por não ter apoio, por não ter suporte. Talvez você está pensando que sozinha é muito difícil. E é exatamente por isso que nós estamos tendo essa conversa. Para você entender que com apoio é mais fácil você fazer, né, Antônio? é, Deixa aí é uma assim. mensagem para essas mulheres desse momento, que elas podem dar o start, como elas vão te achar, como elas conversam com você e como que elas fazem para contratar o seu processo terapêutico para elas mudarem esse panorama da vida aí para virar o jogo em 2026, hein? Ainda dá tempo, nós É, estamos em março ainda. é. Olha, meu Instagram é Antônia Souza Terapeuta. Eu atendo online e presencial. E mulheres, vocês são muito fortes, mais fortes do que vocês pensam. Eu tenho um dado bem alarmante para que vocês comecem a pensar na vida de vocês. Vocês sabiam que em 2025, 2.146 mulheres foram mortas por feminicídio. 1.700 crianças ficaram órfãs. Por quê? Porque sofreram, porque estavam sofrendo por situações e tiveram medo de denunciar, ou denunciaram e não tiveram apoio adequado. Então, portanto, mulheres, busquem ajuda, sempre. Ajuda terapêutica quando você sentir necessidade, quando você perceber que algo não está muito bem na família ou muito bem com você mesma. Então, busque ajuda terapêutica. Sim. Esse dado aí, essa estatística, é uma coisa muito triste e independente de onde você esteja, do que você esteja passando, uma terapeuta sempre vai poder te dar o suporte para você tomar a decisão que você precisa tomar. E aqui a gente não quer ser hipócrita, a gente sabe que isso envolve, às vezes, a vida financeira. Talvez você não é independente financeiramente, então você não tem coragem de sair de um relacionamento que pode chegar num ponto desse. O importante é que você peça ajuda sempre. E alguém vai te guiar para tomar a decisão certa com a segurança que você precisa para conservar a sua vida e criar seus filhos. A intenção aqui desse podcast hoje não é falar disso, apesar disso ser uma coisa que toca a gente, que machuca a gente, é de não importa você, mulher, o ponto que você esteja na vida, peça ajuda. Às vezes seu casamento está ótimo, mas você está infeliz por uma outra razão, porque os filhos saíram de casa, porque você não se sente feliz na profissão. Às vezes você tem um relacionamento tóxico também. Não importa, peça ajuda sempre. Tem alguém disposto a te ajudar. E lá na comunidade Mulheres da Paulista tem muito apoio para você. É só você vir com a gente. Antônia, deixa seu último recado aí para a gente encerrar. Mulheres, vocês são mais fortes do que vocês pensam. Então, junte-se a nós, mulheres da Paulista, que estamos aqui para te apoiar. Sim. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, uma honra ter você aqui. Queridas, obrigada quem assistiu até aqui. Encaminhe para quem você achar que precisa de terapia, que está precisando ouvir isso, e conversa com a gente nos comentários. Quem sabe você é a próxima a estar sentada aqui. Gratidão e até a próxima.